Pastor, e o que o Salomão tem a ver com Cótel, o Muro das Lamentações? Isso também está pautado naquilo que a gente acabou de falar, né? Sim, na realidade, quando ele vai inaugurar o templo, talvez vocês não saibam disso. Isso aqui é um corte, hein, Moisés? Mas o maior sacrifício, tá, de sangue da história dos reis aconteceu com Shilomo. E eu tenho ensinado isso para as pessoas, tem muita gente que não entende. Quando Jesus morreu e ele sacrificou-se a si mesmo e derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus foi derramado em 7 lugares, o que houve isso? O maior portal da história foi aberto naqueles dias. Mas com Shilomo, ele fez algo que os outros reis não fizeram. Quando é para inaugurar o templo, ele faz um mapa. Ele pesquisa sobre quais foram os sacrifícios que os reis da história haviam feito, inclusive o seu próprio pai. Porque as pessoas, elas não entendem que Shilomo não é o terceiro rei. Houve o rei Saul, o segundo rei não é Davi, é Isbosete, que era filho de Saul e que reinou durante 2 anos. Depois é Davi e depois Salomão. Ele é o 4º rei da história de Israel. Ele é o 4º rei. Então Salomão, ele na realidade, dentro dessa questão que você está me perguntando aí, sobre o Cótel, o que ele faz? Ele sacrifica a Deus, ele pega muitos bois, você vai ver lá, foram muitos sacrifícios, muitos. Ele pega todo o animal que existia em Israel e sacrifica perante o Deus Israel. E olha só, não era um animal qualquer. Eram animais que não podiam ter 50 tipos de defeito. Eram animais, na realidade, imaculados. Animais que eles era feita uma inspeção e eles não podiam ter defeitos. Então ele vai sacrificar ao Deus de Israel, e quando ele faz esse sacrifício, olha só, algo acontece. Sim. Porque se eu perguntar para você, pastora Keila, você já viu cair chuva de água dos céus? Lógico que já. Já viu? Sempre. Corta pra ela. Já viu? Sempre. Você já viu cair chuva de água do céu? Lógico, é o que mais acontece, que tem agora até minha enchente. Pergunta, você já viu cair chuva de fogo? Chuva de fogo, não. Sabe o que acontece? No dia abriu-se um portal. Sangue abre portais. Ele fez tantos sacrifícios que abriu-se um portal dimensional em Jerusalém, de tal forma que desceu raio dos céus. Chuva de fogo, na realidade, é um raio. E olha, onde o raio pega, o que acontece? Pega fogo. Pega fogo. Uhum. E o que fez? Consumiu todo aquele holocausto. E aí você vai ver lá, 1 Coríntios 7, né? 14. Você vai ver a narrativa de 1 Crônicas 7. Você vai ver a inauguração do Beit Hamikdash, o templo de Shilomo Demélio, o templo de Salomão. Você vai perceber que quando ele faz essa inauguração, a glória de Deus foi tão grande que os Corarins não conseguiam, na realidade, entrar no templo. Por quê? A gente fala isso, campo de força espiritual. E olha, as pessoas não entendem sobre isso. Hoje o povo é tão raso espiritualmente, infelizmente. Tem muitos pastores crentossauro, que você fala do poder de Deus, eles falam, mas isso existe, ainda te critica. Sabe por quê? Porque eles não entendem muitas vezes de mundo espiritual. Coisas básicas que eu tenho falado, coisa básica que eu tenho falado em muitos podcasts, as pessoas falam assim, meu Deus, isso existe? Esse pastor, eu acho que ele tá falando besteira, porque ela não tem experiência viva com o Espírito Santo. E é tão real porque, né, não vou comparar, lógico, não tem nem comparação. E é tão real que tem, às vezes, é muito raro, mas de vez em quando, às vezes eu tô lá no altar, né, como ministra de louvor, eu tô ministrando louvor, e eu sinto quando a presença de Deus vem mais forte sobre mim, eu sinto as minhas pernas, elas fraquejarem. E algumas vezes eu cheguei a ajoelhar no altar de não aguentar o peso da presença do Senhor, né? E isso é real. Mas também eu vejo nessa passagem, pastor, o seguinte, para a gente adquirir essa presença do Senhor, para a gente chamar os céus para aqui, para essa terra, nós temos que oferecer algo de valor para o Senhor.
Então Salomão, ele ofereceu algo de valor para o Senhor. Em que sentido? Foi tudo do primeiro, foi as primazias, foi os bois melhores, foi sacrifícios, os sacrifícios que ele fez, além de ser uma quantidade enorme ao Senhor, que foi um peso, né, muito grande de sacrifício, ele não ofereceu qualquer sacrifício. Tinha ali as primazias de um sacrifício, que eram, né, animais puros, imaculados, sem defeito. Eram, como se fosse dizer no dia de hoje, né? Era algo de primeira que Salomão ofereceu ao Senhor. E ele ofereceu como forma de agradecimento pelo templo sendo oferecido. Ele não pediu nada em troca daquele sacrifício. Ele ofereceu porque ele tinha aquele coração de oferecer algo para Deus, mas não para algo em troca. E eu acho que também isso teve muito peso também para Deus, porque Deus viu o coração também do rei Salomão, que quando ele ofereceu aquele sacrifício para o Senhor, Deus falou assim, olha só, ele está me oferecendo algo para inaugurar o templo, agradecendo pela inauguração do templo, e não me pediu nada em troca referente a isso, né? Na realidade, Shlomo de Melech, o rei Salomão, ele ofertou sim as primícias. Ele fez muitos corbanotes, que a gente fala sacrifícios. Sim. E eu sempre aprendi algo. Se a gente perguntar pro pessoal aqui que está no podcast, você que vai nos assistir depois, quem gostaria de receber o que nunca recebeu da parte de Deus? Quem gostaria de receber algo que nunca recebeu da parte de Deus? A maioria vai falar assim, eu gostaria de receber, eu gostaria de viver, eu gostaria na realidade de experimentar. Só que tem um detalhe, eu aprendo algo com Salomão. Você quer receber algo que você nunca recebeu da parte de Deus? Faça para Deus o que você nunca fez, até os dias de hoje. O sacrifício de Salomão abriu um portal dimensional tão gigantesco em Jerusalém, que houve o que eu chamo, né, de raios, porque olha só, foram diversos sacrifícios, muito sangue derramado. Abriu-se portais, na realidade dimensionais, que Deus mandou raios, foi consumindo todo o holocausto. Todas as ofertas, na realidade, os corbanotes, não é holocausto, os corbanotes, Deus recebeu aquilo de tal forma que Deus mandou cair fogo dos céus, raios caíram, consumiram. E olha, os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé. Porque eu vou falar para você, quando a gente está na presença de Deus, dependendo do nível que a presença de Deus vem, que o Espírito Santo se manifesta, a gente não consegue ficar de pé na presença dele. É algo tão poderoso, é algo tão forte, é algo tão extraordinário que se manifesta que a gente não consegue. Eu já, muitas vezes na presença de Deus, já experimentei níveis de unção tão poderosos que eu não conseguia ficar de pé. E quantas vezes o Espírito Santo ainda, ele me pegava e ele falava ajoelhe, e pegava os meus pés e me fazia ajoelhar. Queridos, isso é experiência pessoal. Se você não tem a tua, não critique, mas vai buscar. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles criticam coisas que eles nunca viveram, que eles não sabem como funcionam. Mas eu sei do que Salomão ali na sua particularidade viveu. Porque quando você faz sacrifícios para Deus de oração, de jejum, de santidade, sacrifícios de ofertas, portais são abertos e pode se preparar. Porque a glória de Deus, a Shekinah, na realidade, ela vem se manifestar. E é muito provável que você muitas vezes não vai conseguir ficar de pé diante do poder de Deus na sua vida. E olha, você falou do Kotel, né? Do Kotel. Sabe o que Deus fez? Qual é a promessa? Ele disse assim, olha, Salomão, por causa do que você fez, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei dos céus, perdoarei a terra e sararei os seus pecados. E a oração, olha só, grave isso, e a oração que se fizer neste lugar,
eu a ouvirei. Para quem não sabe, o Kotel, ele é resquício do templo de Shilomo de Meller. Ele é resquício do templo. E o que as pessoas fazem? Gente do mundo todo sai dos seus países e vão até o Kotel, fazem lá o seu papelzinho de oração, colocam na fresta do muro e eles oram a Deus, alguns rezam a Deus, e Deus disse, é promessa, a oração que se fizer neste lugar, Shilomo, eu a ouvirei. Então o Kotel, ele é o resquício do templo de Shilomo, e é tão forte que gente do mundo todo vai lá para orar. E eu já ouvi testemunho, uma vez eu fiquei impressionada com o testemunho de um casal, que eles foram pro avião já com os papéis do divórcio, e eles falaram assim, isso daqui, essa viagem para Israel vai ser a nossa última viagem. E eles foram com o propósito de ir nesse muro, né, o Kotel, o Muro das Lamentações. E eles falaram, a gente vai orar lá. Só que na mente deles já estava tudo decidido, deles se separarem. Aquilo ali foi, vamos orar, não sei o que Deus vai fazer, mas está nas mãos de Deus. E eles foram lá, pegaram os papéis do divórcio, foram lá pro muro do Kotel das Lamentações e oraram ao Senhor. Eles falaram assim que algo aconteceu de extraordinário. Nem eles sabem explicar como que mudou a situação. Depois que eles saíram de lá, eles rasgaram o papel do divórcio e eles reataram o casamento deles de uma forma a qual eles nunca tinham vivido antes. Então, eu acho que é também questão de fé, mas é uma promessa do Senhor que está estabelecida sobre aquele lugar, né? E eles foram, e eles falaram, nada tirava da nossa cabeça, que nós íamos nos divorciar. Eu já ouvi esse testemunho de lá. Interessante. Do Muro Kotel. Interessante. A oração que se fizer neste lugar, eu a ouvirei. Então o Kotel, ele é um dos resquícios do Templo Salomão. O irmão falou aqui algo sobre rodopiar nas igrejas, né? Eu falo que é o girocóptero, e a gente não está falando nada disso, né? A gente não está falando nada disso, até porque rodopiar, cair, depende, isso é muito complexo. Tem gente que realmente cai no poder, tem gente que não, tem gente que cai endemoniada. Esses rodopios também muitas vezes é emoção, é engano, outros não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um nível, Renan, de intimidade com a presença que a gente só vai adquirir em quartinho de oração. É algo particular. Quem tem experiência com o Espírito Santo no seu quartinho de oração e já teve alguns níveis que eu estou falando aqui, sabe do que eu estou falando. E a gente tem que ter discernimento de espíritos, né? É assim, como eu e o pastor já tivemos muita experiência sobrenatural, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na manifestação do poder de Deus. Só que a gente tem que ter o discernimento, porque nós já pegamos pessoas que oravam em línguas, mas eram línguas demoníacas. E o povo da igreja, até uma pastora, estava confundindo com o Espírito Santo. Então, é assim, nós temos que pedir discernimento de espíritos para o Senhor, porque Satanás copia aquilo que é de Deus. Ele não cria, ele copia. Todas as coisas Satanás copiou do Eterno. Então, assim, tem coisas que é o manifestar do Senhor, tem coisas que é meninice, mas tem coisas que realmente é o Espírito Santo ali na pessoa. Então, o que você vai pedir? Vai pedir discernimento de espírito, né, pastor? Verdade, discernimento.